A live desta quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro, você acompanhou na íntegra aqui em Os Pingos nos Is. Agradeço aqui mais uma vez pelo carinho da sua companhia, da sua audiência nesse momento. Mais de 200 mil espectadores nos acompanhando nos canais de Os Pingos nos Is e Jovem Pan News. Em determinado momento eram 210 mil espectadores. Muito obrigado a você pela companhia. E se você está chegando agora aqui às plataformas do programa, aos canais do programa no YouTube, aproveite e se inscreva no nosso canal, no canal de Os Pingos nos Is, e também deixe seu like nesse e em todos os outros vídeos. É só apertar o botão do joinha, o botão do gostei. Isso leva adiante o nosso conteúdo, fortalece também o canal de Os Pingos nos Is. Obrigado a você. Agora, como tradicionalmente, a análise da live desta quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro, começando com José Maria Trindade, em Brasília, que destaca da live de hoje. Zé. Pois é, Vitor, eu gosto quando o presidente diz que mais importante do que a sua própria vida é a sua liberdade. É preciso vigiar. A liberdade é um estado de espírito em que precisamos vigiar sempre. Ele começa falando da situação do país, né, com a inflação, e por isso foi preciso aumentar a taxa de juros da Selic, né? É uma maneira, uma política econômica exatamente para conter a inflação. E é uma demonstração clara de que o governo tinha a menor taxa de juros, mas com fundamentos econômicos. Era com fundamentos, não era uma mágica do governo. E esses mesmos fundamentos indicam que quando a inflação sobe um pouco, há uma margem ali para aumentar os juros e tentar reduzir o consumo e, com isso, controlar a inflação. Lembrando que a inflação é o maior imposto que a classe média, a classe baixa podem pagar. Sobre vacina obrigatória, o presidente já falou mais de uma vez aqui. Em alguns países tem esse passaporte de vacinas e aqui ele disse que não vai cobrar a obrigatoriedade de vacina. E cai naquela frase, a liberdade é mais importante. E ele tira o que virou uma lenda, essa história de que o governo brasileiro não comprou vacinas. Não houve atraso por aqui. Começou em janeiro e o primeiro foi no Reino Unido, né, em dezembro. E nós começamos a vacinar aqui em janeiro, né? Sobre o custo da energia elétrica, não foi uma situação e nenhum critério inventado agora pelo governo. Mas nós estamos aí entrando numa crise energética muito grande e a estratégia para evitar um apagão é exatamente aumentar a produção de energia elétrica. Só que essa energia elétrica vem de termoelétricas e isso fica mais caro e é dividido entre todos e a energia acaba mesmo ficando mais caro. É interessante que o presidente mostra ali as chamadas medidas anticíclicas que ele adotou para reduzir os efeitos da pandemia. E aí ele fala uma verdade de novo, assim, o Supremo diz que não proibiu o presidente Bolsonaro de agir. Proibiu sim, há uma sentença do Supremo Tribunal Federal que foi lida aqui pelo Fiuza, que traduz o seguinte: ele pode tomar qualquer decisão, desde que a decisão esteja no sentido do que querem os prefeitos e governadores. O presidente fez muito desabafo, né? Ele está visivelmente ali amargurado e com razão. Há um cerco contra o presidente, um cerco político no Congresso Nacional. Vamos ver agora se o Centrão dá um jeito nisso. Na imprensa, tudo que ele fala é ironizado, é colocado como se fosse uma ideia de segunda linha, né? E isso maltrata, ele está visivelmente ali magoado com essa situação. E, por fim, um cerco jurídico, com tantos inquéritos no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral. E quando ele fala aí da possibilidade de eleição confiável, olha, eu nem vou discutir qual será o modelo, mas a eleição tem que ser confiável, sim, todos têm que acreditar. Tem que convencer vencedores e perdedores. É como a tal famosa mulher do César, né? Tem que ser honesta e parecer honesta. Não vou discutir isso, aquilo, lá põe um outro sistema, mas tem que parecer mesmo uma eleição limpa, senão não dá para disputar. Você, Fiuza? Olha, o presidente responde, né, à declaração do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi uma declaração histriônica, né, num tom inflamado. O presidente
Luiz Fux usou um tom beligerante, deliberadamente, para que o recado fosse mais ou menos esse: o STF está declarando guerra ao presidente da República. Foi esse o tom, foi esse o teor do pronunciamento do ministro Luiz Fux. Essa guerra já estava declarada. O STF é um poder diuturnamente refratário ao governo federal no Brasil. Tem sido, não só nas suas decisões, como na sua retórica. Já falei, ministra Carmen Lúcia dando entrevistas dizendo que há um desgoverno no país. Isso não tem nada a ver com o zelo pela harmonia entre poderes. Nesse particular, como citou o Zé, o ministro Fux, mais uma vez, repete, dessa vez de uma maneira indireta, mas ele diz: o presidente... Olha, parênteses, esse negócio de fake news e desinformação, isso virou uma bengala de quem quer manipular, tá certo? Então isso está entendido, né? Eu desclassifico você dizendo que você espalha fake news e desinformação por qualquer coisa que você fale, não tem problema, né? Então vem dizer, agora que o presidente é provocado, estando inscrito, enquadrado no inquérito das fake news, que é uma excrescência, o ministro Fux vem repetir algo que já disse e que, como mencionou o Zé, nós tivemos que contrapor. E é ridículo. É ridículo que observadores, eu sou um mero observador da realidade, eu não posso ficar colocando os pingos nos is de decisões da Corte Máxima Brasileira. E a gente tem que fazer isso porque o STF insiste em tentar induzir a opinião pública a entender de forma diferente o que ele fez. Então, novamente hoje, nessa declaração de guerra feita pelo ministro Fux, porque ele disse que estava cancelando unilateralmente uma reunião entre os três poderes. Isso é uma declaração de guerra. Vamos ver onde eles pretendem chegar. Ou se foi só aí um alerta, ou se foi só uma produção de manchetes, dessas que eles mesmos vão citar, dizendo, o STF está certo. População lá do lado de fora odiando o STF, percebendo os movimentos em falso do STF. Pois bem, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela deu a prevalência a governadores e prefeitos sobre as medidas de restrição na pandemia. E eles exerceram de forma brutal e muitas vezes inconstitucional. E o STF vem dizer que isso não foi decidido. Olha, isso é uma aposta na confusão. Isso é uma aposta no mal-entendido. Estão investindo no mal-entendido. É inquestionável. E o governo federal tentou contrastar essa decisão do STF, tentando dar diretrizes de funcionamento, e perdeu. Nesse mesmo STF, eles estão fazendo o quê? Eles estão buscando o quê com esse movimento fantasioso? Então, o ministro Fux volta a citar hoje que o presidente, e num tom muito grave, o ministro Fux usou um tom muito grave, beligerante, dizendo que o presidente da República, então, espalha, ou não lembro o termo que foi usado, interpretações erradas das decisões do plenário da Suprema Corte. Ele está se referindo a isso. E quem está desinformando é o STF. Então, para concluir, e olha, fique bem claro aqui, eu já fiz referência a uma ação refratária e contínua do STF no governo Michel Temer. Não estamos... O Bolsonaro é uma fixação de vocês aí, que criticam, que dizem que há um alinhamento. Não tem alinhamento nenhum, zero.
Então, por isso, inclusive por isso eu fiz referência, o STF foi um poder refratário ao governo Michel Temer, ostensivamente refratário. Já fiz a descrição da situação. O presidente Temer foi perseguido politicamente por integrantes do STF. E anteriormente a isso também, o STF foi refratário ao Congresso Nacional no início do rito de processo de impeachment de Dilma Rousseff. O próprio ministro Barroso teve interferência sobre a comissão especial do impeachment no começo. Então, é o poder que está atraindo para si a desqualificação. Não estamos fazendo defesa de político nenhum aqui, estamos constatando que a Suprema Corte e também o Tribunal Superior Eleitoral, e nesse momento talvez principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, estão atraindo para si a desconfiança da população. Porque o Tribunal Superior Eleitoral tenta rebater o fato de que o sistema eleitoral foi violado na eleição de 2018 e não tem para onde correr, o sistema foi violado. Um hacker, pelo menos, permaneceu mais de 6 meses dentro do sistema, com acesso a códigos variados, ao centro do sistema. Aí detecta-se uma fraude no município. Ora, ninguém é criança, né? Foi, evidentemente, acessado o sistema como um todo. A quantidade de interferências não se sabe. Por que não se sabe? Porque os arquivos foram apagados. Quem é que está atraindo para si a dúvida, a desconfiança? É o árbitro da eleição, é ele mesmo. Ao dizer na véspera que o sistema é inviolável, depois dizer que o sistema foi violado, mas nada aconteceu. Ora, senhoras e senhores, a sociedade está preocupada, está assistindo a isso com muita preocupação. E esse movimento do STF, então, voltando aí ao presidente. O presidente está respondendo a isso, voltou a citar esse relatório aí da Polícia Federal, encomendado, ouvindo o próprio TSE confirmando, né, esse passeio de um hacker. Né? Se um hacker passeou por mais de 6 meses pelo coração do sistema, quantos outros podem ter passeado? Quantas violações podem ter acontecido, senhoras e senhores? Eles estão, Vitor, para concluir, apostando na ignorância. Essa é a verdade. Com essas notas, não é violável, mas violou, mas não aconteceu nada. É invulnerável, o ministro Barroso reiteradamente diz, é invulnerável o sistema, não, a urna não pode ser maculada. Aí o TSE, para concluir, presta um péssimo serviço no dia que o Brasil está nas ruas por voto auditável, dizendo que já é auditável e que a prova disso são aqueles boletins das sessões, o boletim impresso das sessões. Isso é desinformação, senhores. Isso é desinformação. E é porque os senhores estão apostando na desinformação que a população está desconfiada. O presidente da República, eu tenho a impressão de que é um vocalizador, é um porta-voz dessa desconfiança. Outros precisam aparecer. O Congresso Nacional, e acho que o presidente da Câmara dos Deputados já acenou nesse sentido, o Congresso precisa se posicionar sobre a questão da votação auditável. É um anseio fundamentado em técnica e desejado pela população do país. E o STF e o TSE estão tentando escapar disso na retórica. Os motivos a gente não conhece. Bom, Fiuza falou agora em notas, em comunicados, e foi divulgada há poucos instantes uma nota por parte do grupo majoritário da CPI da Covid no Senado, em que esses senadores subscrevem o pronunciamento de hoje do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, e prestam solidariedade aos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Na última frase, inclusive, essa nota diz que em tempos sombrios, quando as piores pessoas perdem o medo, cabe às melhores não perderem a coragem em defender a democracia. Assinam essa nota os senadores Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Otto Alencar, Humberto Costa, Tasso Gereissati, Alessandro Vieira, Rogério Carvalho, Simone Tebet e Elisiane Gama, todos, repito, integrantes da CPI da Covid no Senado. Ana.
Acho que a gente está sem o seu áudio, Ana. Acho que com uma chancela dessa aí, a gente não precisa de mais nada, né, Vitor? Está muito explícito o que está em jogo, está muito explícito a organização contra um governo democraticamente eleito, mas pior que isso, contra uma pauta que o país quer, né? Depois da live do presidente Bolsonaro ontem, eu contactei um amigo especialista, né, em tecnologia, em TI, e ele não tinha visto a live, é uma pessoa muito voltada ali para o mundo tecnológico, ele é até bem apolítico, eu diria assim, e eu pedi para ele analisar a live do presidente, os documentos que foram apresentados ali, e eu vou ler o que ele me mandou aqui como mensagem. Ele mandou o seguinte: Ana, um arquivo de log que eu pedi para ele assim, você pode explicar sem essas palavras técnicas, né, para a nossa audiência, até para mim mesmo, o que seria um log, o que aconteceu naquela explicação toda ali do presidente. E ele disse o seguinte: Ana, um arquivo de log é onde tudo o que foi feito no sistema, absolutamente tudo, fica registrado. Quando acontece algum problema ou algo de errado é detectado, o primeiro lugar que os técnicos vão, o primeiro lugar é o arquivo de log. Apagar isso no sistema do TSE seria um crime. O hacker do inquérito da Polícia Federal acessou um servidor que poderia acessar urnas e que a extensão do dano é desconhecida, exatamente porque os logs foram apagados. Aí ele continua: para uma possível auditoria interna, não é normal, não é procedimento padrão apagar os logs. Mas que o mais grave é o fato de que essa invasão só foi conhecida porque depois de ficar no sistema de abril a novembro de 2018, o hacker avisou. O sistema do TSE em nenhum momento detectou a invasão e a permanência do hacker. Aí ele levanta uma pergunta aqui que eu acho até justa, né? Como o hacker não foi preso, não há como descartar a possibilidade de um hacker mesmo ou de alguém do TSE ter apagado esses logs, ou um hacker que pode ter tido ajuda do TSE, de alguém ali relacionado, né, com o TSE, não o TSE em si. Aí você pergunta, Vitor, eu estava vendo as pesquisas aqui do Poder Data, uma pesquisa de intenção de votos para a campanha, para a eleição presidencial do ano que vem. E aqui diz: Lula ganharia de Bolsonaro por 52% a 32% no segundo turno. A pesquisa também fala que Lula ganharia, que Dória também ganharia de Bolsonaro por 42% a 32%, e que Lula venceria Dória aí por 49% a 27%. Aí fica a pergunta: um candidato que parece que está perdendo em absolutamente todas as pesquisas vai querer uma eleição limpa, uma eleição transparente para validar exatamente a sua derrota, já que as pesquisas aqui indicam que o presidente Bolsonaro está derretendo, que não tem mais nenhum capital aí político no Brasil. Então, é muito estranho, né, que um presidente que esteja tão atrás das pesquisas, aí no caminho de uma possível reeleição, queira eleições mais transparentes. E para finalizar, Vitor, é engraçado como os ministros da nossa corte, eles são incriticáveis, né? Ninguém pode criticar os ministros. Absolutamente ninguém fala em fechar Supremo Tribunal Federal. Sempre falamos aqui, enaltecemos da importância da nossa corte mais alta, mas que essa comissão aí, essa constituição desse Supremo, eles são indivíduos e eles têm que ser criticados. E aí, para finalizar agora, na nota do ministro Fux hoje, ele disse que quando se critica um dos ministros, critica toda a corte. Eu quero ler aqui, então, dia 1º de junho de 2020, o então ministro Celso de Mello dá uma declaração comparando o Brasil à Alemanha nazista e diz que os apoiadores de Bolsonaro odeiam a democracia. E aí fica a pergunta: o ministro estava, então, trazendo a nota do ministro Fux, o ministro Celso de Mello estava chamando 57 milhões de brasileiros de nazistas que odeiam
a democracia. É impressionante, Vitor, o que nós estamos vivendo é muito preocupante. Esses ministros, eles precisam lembrar que eles não foram eleitos pelo povo e que, se eles quiserem legislar, eles precisam aposentar suas togas e se candidatarem a um cargo eletivo no Congresso. E olha, já começou a sessão da votação da PEC do voto impresso auditável, como o Zé antecipou mais cedo, estava prevista para as 8 horas da noite a abertura da sessão. E aí já temos as primeiras imagens, então, desse momento decisivo nessa discussão do voto impresso auditável. A sessão já começou e assim que terminar a edição de hoje de Os Pingos nos Is, assim que finalizada a nossa edição de hoje do programa, você vai acompanhar aqui no canal de Os Pingos nos Is a transmissão da votação da comissão da PEC do voto impresso auditável. Nós abriremos uma segunda transmissão aqui mesmo no canal e você, ao longo da noite, vai poder acompanhar na edição de amanhã. Claro, a gente repercute o resultado, tudo que acontecer, então, na sessão de hoje da comissão. Augusto Nunes, sua análise, Augusto, sobre a live do presidente. Pela linha de raciocínio do ministro Luiz Fux, quem critica um militar está criticando as Forças Armadas. É isso. Quem prende um deputado está encarcerando todo o poder legislativo. Eles precisam resolver esse tipo de dúvida, desfazer esse tipo de dúvida que pende sobre a praça dos três poderes, né? Eu nunca vi, na minha vida como jornalista e pelo que eu leio nos livros de história, eu nunca houve um presidente tão perseguido por tanta gente quanto o Bolsonaro. Ele só não é perseguido aí pela maioria que o elegeu. E essa está disposta a defendê-lo. Ele é acusado, por exemplo, simultaneamente, de planejar um golpe, cuja primeira medida seria o fechamento do Congresso, e simultaneamente acusado de ter ressuscitado a velha política ao aliar-se ao Centrão. Ou é uma coisa ou outra. Ninguém pode ser as duas coisas simultaneamente, elas são incompatíveis. Ele é acusado de genocida, e responsabilizado pela morte de todos os que não resistiram à Covid. Isso significa que ele também é responsável pelos mortos de São Paulo, estado que registrou o maior número de óbitos. Em São Paulo, onde o combate ao coronavírus foi inteiramente articulado pelo governo estadual e pelo governador que se opõe ao Bolsonaro, que é inimigo político. O que ele fez em São Paulo? Eu cito esses dois exemplos para afirmar que nem o Getúlio Vargas foi tão perseguido quanto o Jair Bolsonaro. Mas eu não vejo nenhuma semelhança, não vislumbro nenhuma semelhança no desfecho dessa crise. O Getúlio Vargas, ele não foi defendido pelo povo porque faltavam instrumentos que garantissem a comunicação entre o Palácio do Catete e a rua. O povo só se manifestou porque não havia um partido político de verdade que fizesse, por exemplo, essa ligação. O povo só se manifestou depois do suicídio de Getúlio Vargas e saiu às ruas, enquanto os supostamente vencedores se escondiam e ficaram escondidos 4 dias. O Carlos Lacerda, por exemplo, reapareceu depois de 4 dias. Se os getulistas soubessem disso, eles articulariam uma reação. O que estão tentando agora é ostensivamente afastar o presidente da República do cargo para o qual foi eleito democraticamente. A solidão do Getúlio Vargas, aparente, não se repetirá por um motivo muito simples. Hoje existem as redes sociais. E, independentemente dos números fornecidos por pesquisas, sem compromisso com a verdade, porque jamais esses índices serão testados nas urnas, porque quando forem testados e desmentidos, os realizadores das pesquisas dirão que foi um retrato do momento, essa é a desculpa dos farsantes.
o número de aliados e de eleitores do presidente é muito grande. E eles precisam mobilizar-se enquanto é tempo e mostrar o seu real tamanho. Porque está mais do que evidente que estão tentando agora, eles sim, Supremo, essa comissão que é formada aí por bandidos que apoiam juízes, previsivelmente, a comissão da Covid, claro, eles serão julgados pelo timão da toga, eles querem jogar juntos. Essa turma toda está tentando um golpe. Está claro, essa crise, ela é produto da tentativa de golpe de Estado. Eu espero que os democratas reais, que decidem tudo por eleições, como foi em 2018, se mobilizem antes que os Renans, os Alexandres de Moraes, os Omar Aziz, os Gilmar Mendes e essa pasta que se mistura para perseguir o mesmo objetivo consiga o que pretende. O que pretende. É muito cinismo eles sequer examinarem as provas apresentadas ontem. Aqui, elas mereciam pelo menos um exame real e não o menosprezo de quem se sente dono do Brasil e quem acha que o povo brasileiro pode ser permanentemente tratado como um bando de idiotas. O povo tem suficiente sabedoria para saber quem fez o quê. E o que estão fazendo os ministros do Supremo com esses aliados que deveriam estar na cadeia, a gente só pode definir com uma palavra: é golpe mesmo. E não é hora de golpe, o Brasil não merece. E essa conversa fiada de democracia ainda na infância e tal, precisa acabar. O povo sabe o que é ser democrata, quer o Brasil democrático e não vai permitir ditadura nenhuma. Muito menos a ditadura comandada por advogados que ganharam um traje preto ali para se enfeitar e, a partir daí, se consideram semideuses. Não são.